Olá, meu nome é Alexandre Craufo, sou fundador da Craufo Studio. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se é a primeira vez que você está por aqui, então já fica ligado no que a gente vai estar te passando por aqui, que é algo muito direto, muito objetivo, tá? O principal objetivo desse canal é trazer conteúdo para você que já é um bolheiro, né, que já atua na comunidade sem codar, ou você que é um desenvolvedor freelancer, ou você é uma agência, ou você é um dev senior no code, code ou low code, mas que tem interesse em Bubble, que já vem há algum tempo estudando e está tentando se aprofundar mais. E o que nós vamos estar trazendo nesse canal para você é bastante conteúdo, a nossa vivência. Para quem não sabe, eu comecei há alguns anos atrás na comunidade Sem Codar, tive ali entre os primeiros 300 e poucos alunos no início, tinha umas 60 aulas só, hoje são mais de 1000. Então, assim, nós tivemos a nossa jornada de crescimento, amadurecimento, e durante todos esses anos a gente vem construindo soluções muito, muito complexas e muito robustas. Então, o que eu quero trazer aqui é dividir com vocês o que eu aprendi ao longo desses anos na minha carreira, tanto de freelancer quanto hoje de agência de desenvolvimento profissional de aplicativos no-code. Então, fica aqui comigo nesse vídeo, tá? Desculpa essa introdução demorada, mas é porque se é a primeira vez que você está aqui, é importante você saber por que eu estou fazendo isso. O que eu vou te mostrar aqui agora é um assunto que quase você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, mas ele é bem interessante, é algo que vai fazer diferença para você, tá? É o conceito de sub-apps dentro do Bubble. Quando eu pressuponho, tá, que você já entende o que é o Bubble, você já tem uma certa intimidade com o editor. Se você não tem intimidade, então sugiro que você assista às aulas. Se você está na comunidade, assista às aulas da comunidade. Se você não está na comunidade, mas quer conhecer, visite o canal do Renato. E lá você vai ter bastante conteúdo. O objetivo aqui é mais para aqueles que já estão mais avançados ou que já estão buscando mais evolução profissional e de conhecimento mesmo, tá? Aqui, quando você vem em Settings, você tem aqui na aba Sub-Apps, tá? A opção de você criar aplicativos. O Bubble chama isso de aplicativos filhos. Então, por exemplo, esse aplicativo seria o aplicativo pai, e tudo que eu criar a partir dele vai ser um aplicativo filho. Para que serve isso e por que raios você precisa disso? Imagina assim comigo, você criou um aplicativo de delivery, tá? Só para contextualizar, que é um assunto que todo mundo usa muito. Então, você criou um aplicativo de delivery, esse seu aplicativo ele tem exatamente a mesma infraestrutura de lógica, ou seja, workflows, banco de dados, back-end workflows, enfim, tudo que envolve lógica de desenvolvimento desse aplicativo é igual. A única coisa que muda, obviamente, vai ser ali talvez o nome, né, as nomenclaturas do app, porque cada cliente vai ter a sua logo, vai ter o nome da sua empresa, vai ter o nome dos seus produtos e assim vai. Mas, via de regra geral, a lógica que corre no back-end é idêntica, ela é igual, não muda absolutamente nada. Aí imagina que você já tem, né? Por mais que você tenha criado um aplicativo multi-empresas, se você tiver um cliente que tem uma alta demanda de pedidos e tal, você vai começar a perceber que somente esse cliente, digamos que você tenha 100 clientes, desses 100 você tem 10 que eles utilizam aí, por exemplo, 60% da sua aplicação. E eles estão pagando a mesma assinatura. Então você precisa entender que vai chegar um ponto em que um ou outro dos seus clientes ou dos seus assinantes vai ter um pico muito alto de desenvolvimento. Então você vai precisar chamar essa pessoa para ir para um plano produção, por exemplo, ou para um plano premium, vai do modelo de negócio que você adotou para o seu startup. E aí que entra o sub-app. Por que isso? Porque tudo que eu criar a partir do sub-app, eu só preciso editar o app pai. Eu não preciso editar os apps filhos. Só que eu quero que você entenda o seguinte, o app filho, que ele é criado a partir do desenvolvimento, ele nasce individual. Ou seja, é uma nova assinatura, é um novo banco de dados, é um novo aplicativo. Ele somente nasceu interligado a este aplicativo.
tá? Só para você ter uma ideia, o banco de dados deles não são compartilhados. Cada um tem o seu próprio banco de dados, onde você vai estar populando os dados que você está usando aí na empresa, no seu aplicativo, enfim, no que você está fazendo. Esse app que vai ser criado aqui, vou até colocar ele de Crawl, que eu duvido que tem. Criou. Tá aqui. Então agora eu tenho aqui um sub-app. O que acontece? Esse sub-app, tá vendo? Eu posso editar ou remover. Se eu removê-lo daqui, ele simplesmente perde a ligação. Somente isso que vai acontecer, ele vai perder a ligação. E se eu apertar em editar, ele vai abrir o editor desse sub-app aqui. É simplesmente vamos chamar assim, um atalho, né? Para mim não ter que voltar. E tá aqui, ó. Esse aqui seria o sub-app pai. E esse aqui é o sub-app filho, que acabamos de criar. Então, se eu vim aqui dentro do filho, vocês vão perceber o seguinte. Ele tem exatamente as mesmas coisas que tinha no pai, o mesmo banco de dados, mas quando você vem aqui em Settings, Planos, ó, ele nasceu com plano Free. Por que ele nasceu com plano Free? Porque, como eu disse, eles são separados. Cada app vai ter uma assinatura, um domínio, um banco de dados, vai ter tudo. Exatamente, é um novo aplicativo. Tá? É a mesma coisa como se eu tivesse vindo aqui e pedido para criar um aplicativo novo. É a mesma coisa. A diferença é que esse aplicativo não está interligado com nenhum outro. Então, se eu precisar editar, falando novamente no caso de uma empresa de delivery, de um aplicativo de delivery, e você vendeu, sei lá, para 50 pessoas, você vai ter que entrar em 50 editores para editar esse mesmo app, que tem exatamente a mesma lógica de função igual. Então, assim, nesse caso, o sub-app é a melhor forma de você fazer isso. Mas pontos de atenção, o que você precisa entender sobre o sub-app? O sub-app ele só está disponível. Aqui, eu vou pegar aqui, plano de assinatura. Ele só está disponível no plano de assinatura Production, que custa $529, perdão, por mês, tá? Somente nesse plano de assinatura, o Bubble te permite o conceito de sub-apps. Ó, create sub-apps. Nos planos abaixo dele, como o Professional, por exemplo, pode ver que ele já não aparece aqui, ó, tá? Quando eu coloco aqui em Production, aí ele já volta a aparecer aqui, ó, Create Sub-Apps. Por que isso? Porque nesse plano de produção o Bubble te dá muito mais capacidade de servidores, muito mais infraestrutura. E, óbvio, como o nome já diz, ele imagina que você está em outro nível, né? Você está num nível de produção muito mais avançado. Então, o que você faz? Você pega o seu aplicativo principal, que você tem aí no plano que você fez ele multi-empresas para uma empresa de delivery, por exemplo, pode ser para qualquer outro mercado, tá? O único ponto que você tem que levar em consideração e prestar muita atenção é que não pode haver modificações na lógica e na infraestrutura total desse app. Ele tem que ser exatamente um clone do outro. A única coisa que vai, de fato, mudar são os domínios, a logo e o nome do app. Tá? Quando eu falo o nome, eu falo tudo aquilo que o usuário vê. Né? Então, mas assim, ali no back-end, as funções, lógica de botão, workflows tem que ser exatamente a mesma coisa. Senão ele não vai funcionar. E eu vou já explicar por quê. Tá aqui o meu sub-app, tá? Então eu vou vir, eu vou abrir ele aqui. Foi esse aqui que a gente acabou de criar. Sub-app teste. Deixa eu aberto aqui. Já. Tá, vou vir aqui em sub-app, pode ver que ele está no plano free. Vou deixar ele no free, normal que ele estava. Vou vir aqui. Tá vendo que tem essa imagem vermelha? Agora eu vou duplicar ela. E vocês viram que eu mudei ela de lugar, tá? Ó, isso aqui é um dado estático. Eu estou fazendo uma modificação aqui. E aqui eu também vou dizer para ele que eu quero que quando eu clique nessa coisa, ele dê um refresh na página, por exemplo. Tá? Só para contextualizar.
Vou vir aqui no subapp e vou simplesmente dar um push to all subapp. O que ele vai fazer? Quando eu mandar ele fazer isso, ele vai pegar, é como se fosse um deploy, tá? Ele vai pegar tudo que foi feito nesse aplicativo pai e ele vai passar para os filhos. O que você precisa entender é que nesse caso, ele vem literalmente subscrevendo tudo. Então, se eu vim aqui agora, percebeu que deu um delayzinho aqui, ó, ele sumiu. E se eu vim aqui no workflow, ó, aquele workflow que eu criei, não tá. Então, não adianta eu editar, por alguma razão. Digamos que o cliente falou, poxa, eu queria um botão a mais, sabe? Eu queria alguma coisa a mais aqui. Qualquer personalização diferente disso que você fizer, ele subscreve. Ele vai manter exatamente como tá. O que ele não vai alterar? Ele não vai alterar o que você tiver no banco de dados. O que você tiver populado no banco de dados, ele não vai dividir, ele não vai modificar. Por quê? Porque nesse momento, o que tem aqui pertence somente a esse app. Eles não dividem o banco de dados, tá? É único. Os types, os fields vão ser idênticos. Se eu mudar lá um field aqui, por exemplo, aqui nesse field eu só tenho descrição e logo. Se eu alterar aqui diretamente, quando fizer o push modification, ele vai modificar isso aqui e vai tirar esse field que eu criei sem estar igual ao do pai. Não sei se está ficando claro para vocês, mas assim, o que existe no pai é literalmente subscrito para o filho. Ele vai ser uma cópia idêntica, menos os valores. Ó. Nesse app aqui, eu não tenho nenhum valor no meu banco de dados. Ó. Aqui eu tenho, porque eles não dividem o banco de dados. Mas está vendo que eles têm exatamente os mesmos types, os mesmos fields. É esse o ponto que você precisa prestar muita atenção. E é somente para isso que serve o subapp. Tá? Ele é mais para o conceito de SaaS, quando você tem, novamente, vou bater nessa tecla, você tem um aplicativo que é idêntico, não muda nada. E um detalhe importante, a logo, por exemplo, eu só consigo usar logos dinâmicas para ele não subscrever se eu estiver puxando, por exemplo, uma entidade logo do banco de dados. Se eu não estiver puxando do banco de dados as informações visuais do app, como cor, por exemplo, paleta de cores, que é diferente, a logo, qualquer coisa que eu precise digamos assim, da identidade visual para home, ou ali na hora do preview, para o app em si, ele precisa sempre ser puxado dinamicamente. Se eu inserir uma imagem estática, não importa o que seja, e ela não fizer parte da configuração do pai, quando eu fizer o push all, ele vai subscrever e vai apagar. Tá? Então isso é muito importante lembrar desse detalhe, porque isso faz bastante diferença. Eu espero que o que eu estou explicando aqui para vocês ajude, porque eu busquei muito essa informação, eu precisava dessa informação para um projeto e eu não encontrei em lugar nenhum. O próprio Bubble dá uma documentação muito objetiva, muito direta, mas assim, sem muitos detalhes. Ele não explica isso que eu estou falando para vocês. Ele subscreve tudo que você faz do pai para o filho. Tá? Então, quando você pensar em usar subapp, saiba que ele é fantástico para essa questão muito específica. Se o seu aplicativo é idêntico a todas as versões que você está vendendo. Então, se você está vendendo simplesmente uma cópia do seu app e você vai ali só manter a atualização desse app, é muito mais fácil você atualizar e dar deploy para 50 do que você ter que vir aqui no editor e atualizar 50 aplicativos individualmente. Aumenta muito mais a chance de você cometer erros ou bugs ou mudar a lógica de um para o outro e eles não vão acabar não ficando iguais. É basicamente para isso que serve subapps. Espero ter explicado, ajudado.